Existe uma casa em Gary, Indiana, nos Estados Unidos, que ganhou notoriedade e fama como a Casa dos Demônios. No entanto, ao olhar para a parte externa da casa, nada de extraordinário chama a atenção. Parece uma casa comum. No entanto, eventos estranhos começaram a ocorrer neste local. Há uma fotografia bastante intrigante e assustadora que iremos mostrar no decorrer desse vídeo, tirada por um dos policiais que investigaram a casa. As assombrações dessa casa foram relatadas pela família, policiais e agentes do Conselho Tutelar. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Kleber e hoje fechamos a semana especial de Halloween com essa história sobrenatural que é considerada como um dos casos de lugares mais assombrados das últimas décadas. E sem mais delongas, vamos à história de hoje. Inicialmente, a casa parecia perfeitamente normal. Era uma casa de 3 quartos, sala, cozinha e um porão. Portanto, não havia nada de diferente na construção que sugerisse qualquer coisa fora do comum. A família nunca imaginou que iriam presenciar atividades paranormais na casa nova. Tudo começou em 2011 na cidade de Gary, localizada no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Uma mulher chamada Latoya Ammons se mudou para casa na cidade com seus 3 filhos. Um menino de 7 anos, outro de 9 anos e sua filha mais velha que tinha 12 anos de idade. E mais a sua mãe, chamada Rosa. Depois de um tempo, algo muito estranho começou a acontecer com a família. Um grande número de moscas começou a invadir a casa. Moscas varejeiras gigantes, que apareciam por toda a casa como se algo na casa as tivesse atraído. Elas cobriam as paredes e janelas, criando um barulho irritante. Os moradores notaram que elas apareciam principalmente no final da tarde, se reunindo em grande quantidade perto da janela da frente e perto também da portinha do sótão. Isso era ainda mais surpreendente porque era inverno naquela época e fazia muito frio. O pior de tudo é que essas moscas se agrupavam em grandes nuvens, fazendo muito barulho, sempre no mesmo lugar. A família tentou resolver o problema de várias formas. Eles trouxeram especialistas para eliminar os insetos, mas não importava o que eles fizessem, mesmo que matassem os insetos, eles persistiam em se reunir, invadindo a casa, os quartos e a cozinha. Mas o que eles não sabiam é que esse seria o menor de seus problemas. Tempos depois, eventos estranhos começaram a acontecer. Inicialmente, a família começou a ouvir barulhos vindos do porão, ouvindo batidas na parede e no assoalho. Todas as noites, eles ouviam o que parecia passos. Esse barulho parecia alguém subindo a escada do porão. No começo, quando eles começaram a ouvir esses barulhos, eles sentiam receio de sair do quarto para investigar o que estava acontecendo. Eles ficavam com muito medo. Assim, cada um deles permanecia no seu quarto, fechava a porta e fingia que não estava ouvindo aquilo. Depois de algum tempo, do nada, as coisas começaram a mudar de lugar na cozinha e na casa misteriosamente. No começo, sem saber o que estava acontecendo, eles começaram a colocar a culpa uns nos outros. Eles não queriam acreditar que poderia ser algo de origem sobrenatural. Além de tudo isso, as crianças começaram a agir de forma muito estranha. Eles estavam com uma voz grossa e sorriam de maneira sinistra. A mãe começou a ficar preocupada quando as crianças apareciam com machucados e marcas roxas pelo corpo. O problema é que agora esses eventos assustadores começaram a acontecer a qualquer hora do dia ou à noite. Portas se fechavam com força, quadros caíam das paredes, objetos eram atirados e se moviam sem ninguém tocá-los. Isso ficou tão ruim que em uma ocasião um copo de água foi arrancado da mão de Rosa e jogado contra a parede, se quebrando em pedaços. Até mesmo uma imagem religiosa foi tirada da parede e desapareceu por dias, sendo encontrada mais tarde no lado de fora da casa em pedaços. E um incidente realmente aterrorizante aconteceu numa noite onde Rosa viu uma sombra escura no corredor da casa, como se fosse uma entidade sombria. Ela desapareceu instantaneamente. Toda essa atividade paranormal intensa continuou aumentando muito, fazendo com que as crianças da família Ammons faltassem à escola porque estavam assustadas e cansadas,
por todos esses eventos sobrenaturais que aconteciam a noite toda. Mas nada do que aconteceu antes se comparava ao evento do dia 13 de março daquele ano, quando uma das crianças foi vista flutuando sobre sua cama em um estado de transe. De acordo com o que Latoya e Rosa disseram, encontraram a menina levitando cerca de 1 metro acima da cama, com o corpo todo rígido. Elas gritaram de medo e então a menina acordou e caiu. Quando questionada, a criança afirmou não se lembrar de nada do que havia acontecido, como se sua memória tivesse sido apagada. Outro fato que aconteceu também foi que começou a escorrer pelas paredes da casa um líquido viçoso e pegajoso. Um dos lugares que mais tinha esse líquido era na descida da escada que dava para o porão. Como falei no começo do vídeo, essa história realmente é muito assustadora. Foi então que Latoya decidiu chamar a polícia, já que ela não tinha outra opção, relatando todos os eventos estranhos que estavam acontecendo na casa. Mas a polícia não deu muita importância e começou a suspeitar da própria Latoya, pensando que ela poderia estar abusando das crianças e culpando uma assombração. Latoya então decidiu chamar uma vidente. A vidente afirmou que a casa era usada para rituais envolvendo pessoas e também animais. Ela mencionou que os rituais aconteciam no porão, especialmente embaixo da escada. Desesperada com tudo isso, Latoya recebeu a sugestão de procurar a ajuda da igreja. Os padres foram muito prestativos e conversaram com os membros da família para tentar entender o que estava acontecendo. Eles até enviaram alguém para ficar na casa como observador para testemunhar os eventos. Nos primeiros 3 dias em que o padre estava na casa, não houve nenhum incidente estranho. Mas no 4º dia, a atividade demoníaca voltou com força total. Luzes piscavam, objetos se moviam e até uma garrafa supostamente flutuou no ar. O observador da igreja aconselhou a família a fazer uma limpeza espiritual no ambiente e colocar crucifixos pela casa. Mas infelizmente, nada disso funcionou. Quando o padre estava saindo, notou aquele líquido viçoso escorrendo pela cortina. Quando eles olharam para o chão, viram pegadas passando pelos quartos e depois sumindo abruptamente. Havia sinais de que alguém entrou, mas não de que saiu. Isso gerou um desespero ainda maior, pois naquele momento eles não pensavam que podia ser fantasmas, mas sim alguém que podia ter invadido a casa entrando nos quartos enquanto eles dormiam. Rosa, a avó das crianças, a mais corajosa da família, afirmou ter visto o que pareciam entidades, mas nunca conseguiu identificar perfeitamente o que eram de fato. Posteriormente, o padre entrou em contato com a polícia e juntos concluíram que a casa estava sofrendo influências sobrenaturais. Vários relatórios policiais também sugeriram que Latoya estava abusando de seus filhos, já que eles frequentemente apareciam machucados. A polícia chamou o conselho tutelar para investigar o que estava acontecendo com as crianças. Eles precisavam garantir que o lugar onde as crianças estavam vivendo fosse seguro para elas. Para fazer isso, enviaram um representante do conselho tutelar, junto com outros policiais para investigar a residência. Teve uma das noites que, com tudo isso que estava acontecendo, as crianças se machucaram. Então Latoya precisou levá-las ao hospital, onde passaram por análises psicológicas e médicas para avaliar a gravidade de seus ferimentos. Enquanto estavam no hospital, em uma sala com psicólogos, os filhos começaram a exibir comportamentos muito estranhos. O filho mais novo começou a revirar os olhos e falar como se estivesse possuído. Ele falava no que parecia como se fosse outro idioma. O filho do meio, ao vê-lo, começou a fazer o mesmo, demonstrando agitação e até mesmo começou a rosnar. Nesse momento, a avó Rosa interveio e segurou o filho mais novo, pois ele começou a ter convulsões. Dentro de poucos segundos, todos os filhos começaram a convulsionar. Rosa segurou o filho mais novo pelos braços e então foi que algo extraordinário aconteceu. Ele começou a andar para trás, subindo pela parede até o teto e pulou, caiu atrás de Rosa em pé, enquanto seus olhos permaneciam revirados. Tu imagina só a reação e o desespero dos psicólogos e da Rosa naquele momento. Os psicólogos pediram ao médico para entrar na sala, enquanto tentavam entender o que estava acontecendo.
Quando o garoto finalmente se recuperou, os médicos pediram para ele repetir o que tinha ocorrido. Ele respondeu um pouco confuso, dizendo que não se lembrava de nada. Foi então que LaToya decidiu se mudar. Não tinha mais a mínima condição de viver naquela casa. Mas os policiais e o conselho tutelar decidiram continuar as investigações na casa. Mas LaToya e as crianças preferiram ficar do lado de fora, recusando-se a entrar. Um dos policiais tirou fotos e gravou tudo durante a exploração. Enquanto Rosa, que era a mais corajosa, entrou junto com ele. Eles desceram por uma escada de madeira que dava para o porão e notaram várias velas perto do que parecia um altar. Enquanto Rosa e outro policial subiam as escadas para investigar o que havia lá em cima, 2 policiais permaneceram lá embaixo para fotografar e gravar tudo. Enquanto Rosa subia a escada, a luz começou a piscar. Naquilo, ela compartilhou com o policial o que ela tinha notado no porão. Ela disse que parecia que alguém estava caminhando ao seu lado e ela ficou com muito medo. Os policiais que estavam lá embaixo tiraram várias fotos, principalmente embaixo da escada, e depois eles subiram para analisar o que capturaram. Ao examinar uma das fotos tiradas embaixo da escada, eles notaram algo estranho. Uma fumaça branca que parecia um rosto de um homem, e de um outro lado, uma fumaça meio esverdeada que parecia o rosto de uma mulher. Os policiais que estavam tirando as fotos não lembravam de ter visto algo assim naquele momento. Decidiram ouvir o áudio que gravaram enquanto tiraram as fotos, e nele era possível ouvir os 2 conversando. De repente, uma terceira voz surgiu, o que foi estranho, porque somente os 2 policiais estavam lá embaixo naquele momento. Além disso, o policial relata que nunca teve problemas com o gravador antes, então não havia explicação para essa interferência. Além disso, eles notaram que enquanto conversavam à mesa, a cortina balançava misteriosamente e não havia nenhuma corrente de vento aparente. Quanto ao líquido, não havia vazamentos visíveis que pudessem explicar sua presença súbita. Quando olharam para o chão sob a cortina em movimento, encontraram pegadas consideravelmente grandes. Eles decidiram deixar a casa vazia por 2 semanas para então voltar às investigações. Depois de um tempo, quando entraram na casa para voltar com as investigações, começaram a notar coisas muito estranhas. Ao abrirem a porta que levava ao porão, perceberam que os degraus estavam cobertos com aquela substância líquida que eles tinham visto anteriormente. Foi então que eles resolveram cavar debaixo da escada, pois haviam visto que o piso estava meio rachado. Surpreendentemente, ao escavarem, eles encontraram diversas coisas. Acharam um esmalte de unhas rosa, uma calcinha, a tampa de um pote que estava no andar de cima, jornais, lixo e outras coisas. Foi que nesse momento eles perceberam que algo estranho estava acontecendo. Algo que envolvia alguém subindo do andar de cima e pegando pertences da família para enterrar lá embaixo. Charles Austin, um dos policiais, ao sair da casa, tirou uma foto do lado de fora, na qual é possível ver algo na janela. A foto é bastante sinistra, lembrando que não havia mais ninguém dentro da casa naquele momento. Mesmo assim, apareceu o que parece ser uma entidade. Durante essa investigação, o padre realizou exorcismos na casa e também na família. Após os exorcismos, LaToya e sua família, que já haviam se mudado da casa, alegaram que nunca mais presenciaram nenhum evento paranormal. Os eventos estranhos no local ainda são motivos de muita discussão. Muitas pessoas duvidam da veracidade do que a família Ammons afirmou ter visto enquanto morava lá. E algumas até acreditam que tudo tenha sido uma fraude. Médiuns e especialistas em desvendar atividades sobrenaturais afirmaram que não encontraram nada fora do comum na propriedade em visitas posteriores, sugerindo que o caso foi manipulado para ganhar atenção pública. Alguns céticos argumentam que muitas das testemunhas eram propensas a acreditar em superstições sobrenaturais, incluindo o capitão da polícia e assistente social que relataram manifestações inexplicáveis. De acordo com alguns estudiosos, o caso foi amplificado de forma sensacionalista. Até mesmo os padres receberam muitas críticas sobre a veracidade deste caso. O padre Michael escreveu 3 livros sobre o caso e, posteriormente, mais 2 livros sobre exorcismos e a presença do mal em nosso mundo. Ele é tratado como uma espécie de celebridade em seu campo de estudo.
Zak Bagans, apresentador do Ghost Adventures, liberou uma versão editada do seu programa Demon House em 2018, que foi exibida em um especial de 6 partes no Travel Channel. Ele não trabalha mais com esse programa e se dedica a outros trabalhos atualmente. Mas agora eu quero saber o que tu achou deste caso. Deixa nos comentários a tua opinião. Com esse vídeo, encerramos a semana especial de Halloween. Eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo os outros 2 vídeos desse especial. E não te esquece de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para nos dar aquela moral. E até o próximo vídeo.